Olá, mulher de Deus, homem de Deus que está aí do outro lado, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e esteja na santa paz do Senhor. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e estou aqui trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Antes de continuar, eu quero agradecer os novos inscritos e inscritas que estão chegando no canal. Que Deus abençoe a cada um e você que já está há algum tempo aí já comigo, né? Que Deus abençoe também. E nas suas orações não esqueça de colocar o meu nome. E assim também farei. Cada vez que eu me ajoelho, estou orando às vezes pela madrugada e apresento vocês na mão do Senhor, porque eu sei que esses vídeos têm propósito. Eu relutei muito tempo para não fazê-los, porque não me achava capaz, tinha medo, tinha vergonha, tinha inseguranças, e o meu Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, me mostrou que nós não somos capazes. É Ele que nos capacita, né? Ele que nos dá a graça. Então, quando Deus fala comigo, traz uma palavra, traz um conhecimento, com toda humildade, eu venho aqui trazer para você. E o intuito disso é que você cresça, porque eu sei o que é apenas ter um título, né, de religioso e não viver as promessas do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz assim, que a palavra dele é viva e eficaz. A palavra dele produz efeito em nossas vidas. Todas as pessoas que tiveram encontro real com Jesus teve a vida transformada. Então não é normal um ser humano aceitar Jesus ou nascer no berço evangélico, como eu costumo dizer, né? Eu nasci, meus pais já eram cristãos, eu fui apresentada na casa do Senhor ainda bebê, e aí eu cresci vendo os meus pais servindo a Deus e vivendo uma vida miserável, vendo Satanás fazendo tudo para destruir nossas vidas, e naquela época a gente não tinha entendimento, então sofremos muito. E após eu começar a andar, a caminhar sozinha, eu tinha ali uma raiz, porque graças a Deus meu pai me ensinou no caminho, né, que eu devia andar, falou sobre Jesus, ele falava do amor de Cristo, de quem é esse Jesus maravilhoso, mas nós não conseguimos viver as promessas do Senhor, porque nós não sabíamos como lutar. Então hoje a intenção minha é essa, eu ainda estou caminhando, eu ainda estou aprendendo muito com o Senhor e tenho visto transformação na minha vida. Porque eu comecei a me questionar, comecei a orar, comecei a falar com Deus, porque eu não encontrei resposta em ninguém. E o próprio Espírito Santo foi abrindo a minha visão e me mostrando o caminho, me mostrando o que estava errado, me mostrando como nós devemos segui-lo, como nós devemos servi-lo, né? E assim eu tenho visto grandes milagres na minha vida. Coisas ainda que estão em andamento, mas eu já posso ver as mãos do Senhor trabalhando. E a intenção é essa, que você venha abrir os seus olhos e venha entender que quando nós entregamos nossa vida nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, há grandes mudanças. Além da salvação, que é o principal, a salvação eterna, mas aqui na terra, enquanto estamos aqui, podemos ter uma vida abundante, porque o nosso Jesus prometeu. Eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Nós temos que fazer a diferença. Aqueles que servem a Satanás têm que olhar em nós e ver a grande diferença dos que servem a Deus. Passaremos por luta, por tribulações, como Jesus nos disse, no mundo nós teremos aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu para que nós possamos entender que nós podemos vencer em Cristo Jesus. Todas as coisas, porque a nossa força vem do nosso Deus. E hoje eu quero continuar aqui falando sobre Neemias. Essa palavra de Neemias tem muito conhecimento. Como eu tenho dito para vocês, a palavra do Senhor não é apenas para você abrir ela no Salmo 91, deixar em cima de uma estante, na cabeceira da tua cama, para que Deus venha nos guardar. Não é verdade? A palavra do Senhor é para nós vivermos ela. Nós vamos aqui, vemos como esses homens faziam, como eles reagiam diante da dificuldade, como eles serviam a Deus, como era a fé deles, né? E é interessante que a Bíblia nos mostra coisas boas e coisas ruins, para que nós possamos entender que nós, como seres humanos, às vezes vamos cair, às vezes vamos nos levantar, às vezes a nossa fé vai estar lá em cima, às vezes a nossa fé vai estar lá embaixo, às vezes nós vamos estar com uma coragem muito grande, às vezes nós vamos ter medos, e isso é normal. Mas em todas essas situações nós temos que saber como reagir. Assim está na palavra, Deus não escondeu nada. Nós vemos aí Davi, que é segundo o coração de Deus. E Davi pecava tanto, Davi errava tanto na presença de Deus, mas Davi tinha um diferencial. Ele se arrependia de todo o seu coração e aquele erro ele não praticava mais. E todas as vezes que ele precisava de alguma coisa, precisava fazer alguma coisa, ele colocava Deus na frente. E por isso ele foi mais que vitorioso, né? Então nós podemos vencer também em Cristo Jesus. Vamos continuar. Hoje eu quero continuar falando sobre Neemias, nós estamos já terminando. Amanhã eu finalizo essa palavra, eu estava estudando sobre ela, é muita coisa, é muito conhecimento para a gente tirar aqui desse homem, Neemias, né? E é incrível porque abrange tudo.
Desde o início, quando eu comecei a falar para vocês aí, quando ele soube de uma má notícia, como reagir diante dessa má notícia, ele procurando em Deus a direção, ele vivendo os milagres, Deus usando uma pessoa para ajudá-lo, né? O rei, Deus fazendo com que o rei notasse a tristeza do coração dele. E ali agora ele começa a caminhar, já está lá na terra, né, em Jerusalém, levou algumas pessoas com ele, abriu o coração só no momento e na hora certa, teve toda a estratégia, se planejou, olhou lá o território, viu o que precisava ser feito e agora ele começa a dar andamento a essa obra. Nós vamos começar a ler no capítulo 4, versículo 1, a defesa contra os adversários. Vamos ler alguns trechos para que nós possamos entender o que acontece no decorrer das nossas vidas quando estamos indo rumo à nossa vitória. Vamos lá, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que faz esse fraco judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha só que coisa triste. Sambalate e Tobias ainda existe no meio de nós. Quem é Sambalate e Tobias? É aquela pessoa, sabe, que Satanás usa para te desanimar. Observa que a cidade está destruída, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, alguns foram exilados e os que estão lá estão vivendo a pura miséria. E Sambalate e Tobias está vendo tudo isso. Sambalate e Tobias não fizeram nada para que essa história mudasse. Sambalate e Tobias estavam olhando apenas para o umbigo dele. Não estava nem aí com o que estava acontecendo na cidade. Mas quando Deus levanta um homem, Neemias, para reedificar aqueles muros, para transformar aquela cidade destruída, aí sim, olha o que causa nele. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira. Então é dessa forma, você precisa entender, quando você está aí parada, pensando na vida, choramingando, chorando, reclamando, murmurando, né? Vivendo um momento aí difícil da sua vida, tá todo mundo quietinho, tá todo mundo bem, até mesmo aqueles que estão próximos a você. Porque simplesmente são os que são próximos que Satanás usa, sabe? São os que são próximos, que falarão palavras para te desanimar, se levantarão contra você para que você não edifique a sua terra, para que você não levante esses muros caídos. Então você observa que Sambalate e Tobias poderiam ter feito alguma coisa, mas não fez. Mas quando ele viu que Neemias está ali, parado para transformar aquele local, aí ele se ira. E engraçado é que ele começa a fazer o quê? Fazer um deboche com Neemias. O que fazem esses fracos judeus ainda diz que eles são fracos. E eles demonstram isso com atitude, né? Falando, você vai ver lá na frente, ele preparando toda uma estratégia para parar Neemias. Para fazer com que Neemias pare. Mas Neemias sabia o que ele estava fazendo lá. Neemias tinha orado, tinha pedido a Deus direção, tinha tido de Deus uma estratégia e sabia que ele não estava ali sozinho. Neemias reconhecia que ele não teria como fazer aquela obra. Neemias não era um pedreiro, não era dono de uma construtora. Neemias era um copeiro. A obra que Neemias ia fazer naquele local não tinha nada a ver com o que ele estava acostumado a fazer lá no palácio, junto do rei. Observa só, que porque Deus viu o coração de Neemias triste com aquela situação. Com certeza Neemias deve ter falado: se eu pudesse fazer alguma coisa para mudar essa história, eu não tenho condições, como que eu farei? E ali o Espírito de Deus, ali Deus fala com ele. Você vai fazer assim, assim, assim. E quando ele viu que Deus era com ele, ele não temeu. Então ele está ali triste ainda, sem saber como que ele vai fazer. E Deus usa aquela situação, faz com que o rei observe a tristeza do coração de Neemias. E ali começa a trabalhar a favor de Neemias, dando para ele tudo o que ele precisava. Cartas para ele passar, né, diante dos governadores, homens, cavalo, madeira, tudo que ele ia precisar para edificar aquela obra. E eles fizeram aquilo em 52 dias, algo sobrenatural, algo sobrenatural. Algo que só tem um Deus grande junto para conseguir fazer. Então essa palavra de hoje para você é a seguinte: se Deus colocou algo ao seu coração, você tem que entender que vai enfrentar barreiras.
Quem que vence? Somente aqueles que continuam a caminhada. Somente aqueles que confiam em Deus. Somente aqueles que não dão ouvido para Sanbalate e Tobias. Sanbalate e Tobias sempre existiu e sempre existirá. O que faz a diferença é essa. Alguns, no meio dessa caminhada, quando começa a ver a dificuldade, é porque Satanás vai trabalhar para que você não vença. Para que você não tenha vitória nas tuas mãos. Então, por isso aparece Sanbalate e Tobias. E se você dá ouvido a eles, você para. Se você começa a observar a situação, se você começa a observar o que você está vivendo, você para. Quando ele foi caminhar ali na cidade, ele viu a situação. Muros caídos, porta derrubada, destruída, miséria na cidade. Não teria como ele mudar aquela história, se não fosse as mãos potentes de Deus sobre ele. Mas porque ele sabia que ele não era capaz, tinha um Deus grande que o capacitava. Porque ele sabia que ele não estava sozinho, que tinha um Deus dono do universo. Deus que tem tudo em suas mãos. Ele confiou e continuou essa caminhada. Então para você é isso, continue a caminhada. Não dê ouvidos a Sanbalate e Tobias. Confie em Deus, a estratégia que Deus colocou no seu coração. Continua a caminhada, coloca isso em prática e você viverá os milagres de Deus na sua vida. E tão logo você estará glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.